Todos já ouvimos falar sobre as grandes civilizações da antiguidade, seja na escola, em livros que lemos ou em documentários. Muitos já viajaram até destinos como o Egito, a Grécia ou o Peru para observar as maravilhas deixadas por essas magníficas civilizações. E fascina-nos a ideia de ter havido sociedades inteiras capazes de executar obras grandiosas e terem desenvolvido descobertas notáveis a nível científico ou terem alcançado níveis impressionantes de execução artística. Nomes como sumérios, romanos, persas, fenícios, celtas, maias ecoam na nossa memória, como tendo marcado o destino da humanidade. Ainda hoje temos museus repletos de obras suas e temos o legado de muitas dessas civilizações no nosso cotidiano, no que toca à língua, à arte, à organização política ou às descobertas científicas, para citar alguns exemplos. E se uma dessas grandes civilizações da antiguidade tivesse sobrevivido até aos nossos dias, com milhões de pessoas mantendo viva essa cultura em diversos aspectos da sua vivência e da sua consciência? Quantas são as culturas que mantêm até hoje muitas das suas práticas e entendimento filosófico a ser vivenciadas no dia a dia em larga escala? Penso que será seguro dizer que a civilização da Índia é um claro exemplo disso. E, no entanto, não é citado tantas vezes como outras civilizações de grande magnitude. Considerada uma das regiões do planeta que registra maior antiguidade da presença de humanos, o subcontinente indiano foi o berço de uma grande civilização, brilhante a vários níveis, que felizmente deixou alguns resquícios da sua magnificência, muito palpáveis e vivos. O nome Índia deriva da civilização do Vale do Índio, com início há pelo menos 8.000 anos, à qual sucedeu o chamado período védico. O contributo desta cultura a nível de literatura, gramática, matemática, astronomia, arquitetura, música, dança, medicina e filosofia tem um enorme impacto no resto do mundo, que se faz sentir até hoje. A sua vertente mais popular nos nossos dias tem a ver com o misticismo e a prática de yoga, já muito alterada e adaptada a novos condicionalismos. Mas há muito mais a explorar e evidenciar. Para além de ser o berço de muitos poetas e pensadores, é também o berço de 4 grandes religiões: hinduísmo, jainismo, budismo e sikhismo. Várias escolas filosóficas floresceram neste local, havendo linhas de pensamento variadas, algumas mais centradas na observação da natureza, outras numa visão do divino como uma entidade abstrata. Algumas linhagens têm um entendimento politeísta, outras monoteísta. Temos o Tantra, o Vedanta, o Sankhya e várias outras escolas que, curiosamente, se mantêm dinâmicas até hoje. Podemos assim dizer que as escolas de pensamento que surgiram nesta região são de uma riqueza e profundidade tais que continuam a conquistar milhares de praticantes por todo o mundo. Isto acontece porque os princípios fundamentais destas linhagens assentam no conceito de Sanatana Dharma. Quer isto dizer que a ideologia formulada há milénios é eterna, intemporal e universal. Daí, os seus princípios serem aplicáveis em qualquer circunstância, independentemente da nacionalidade, género ou características do praticante. Trata-se de um conjunto de leis cósmicas, observadas pelos rishis, os grandes sábios da cultura védica. Esta reflexão foi compilada em inúmeros textos chamados Vedas, vindo daí o nome da cultura védica. Estes textos são geralmente compostos por mantras em sânscrito, uma das línguas mais antigas do planeta, e diz-se que o seu conteúdo foi revelado aos sábios após intensa concentração meditativa. O sânscrito está na origem das línguas indo-europeias. É considerada uma língua morta, na medida em que não é a primeira língua para quase ninguém, mas apesar de existir há vários milénios, é ainda falada por milhões de pessoas. O mais surpreendente é o facto de o sânscrito estar ligado à linguagem informática. Os ritmos gramaticais, estudados por Pingalacharya, originaram fórmulas matemáticas, utilizadas para construir o sistema binário. Outro caminho traçado por este linguista, poeta e matemático são as combinações de algoritmos que configuram o Meru-Prastara e que originaram diversos teoremas matemáticos. Estes estudos foram mais tarde desenvolvidos e popularizados pelo italiano Fibonacci, conhecidos hoje como sequência Fibonacci. Nos templos, vemos muitas vezes rituais dedicados ao Sri Chakra, símbolo de criação, que é afinal uma representação tridimensional do Meru-Prastara, popularizado na Europa como Triângulo de Pascal.
O que estamos, afinal, a fazer nos templos, senão uma gigantesca homenagem à natureza e aos seus mistérios, que se manifestam sob a forma das ciências e das artes. Em português, podemos encontrar vários exemplos de palavras com origem no sânscrito. Trini, três, Nama, nome, Deva, divindade, Manas, mente, Maharaja, marajá, Pada, pé, Twam, tu. Avatara, Yoga, Karma ou Nirvana são também palavras em sânscrito que fazem parte do nosso léxico comum hoje em dia. Considera-se que esta língua tem uma vibração que opera a níveis subtis e intracelulares, pelo que é, até hoje, usado na meditação. Entre os conteúdos dos textos védicos e outros textos associados, chamados Upaveda, inclui-se sociologia, Climatización y aerotermia da ITSO. Da bienestar. religião, política ou economia. O Yajurveda, por exemplo, apresenta indicações para os rituais, que são usados até hoje pelos sacerdotes. O Nirvana são também palavras em sânscrito. Entre os conteúdos dos textos védicos e outros textos associados, chamados Upaveda, inclui-se sociologia, religião, política ou economia. O Yajurveda, por exemplo, apresenta indicações para os rituais, que são usados até hoje pelos sacerdotes hindus nas cerimónias religiosas. Há ainda partes dos Vedas que se dedicam ao estudo da fonética, gramática e ritmo. O Ayurveda contém conhecimentos sobre medicina, centrando-se sempre em elementos naturais e na prática de medicina preventiva. Mas esta prática era de tal modo evoluída que chegou ao ponto de terem sido realizadas cirurgias. Sushruta, por exemplo, ficou conhecido por ter efetuado uma cirurgia aos olhos há cerca de 2500 anos. Temos o Gandharva Veda, que se dedica à arte, música e dança. O Jyotisha dedica-se ao estudo da astronomia e astrologia. O Artha Shastra dedica-se à administração, economia e ciências políticas. O Vastu Shastra é o tratado que se dedica à arquitetura. O Dhanurveda dedica-se às artes bélicas e marciais, dando indicações à classe guerreira quanto às práticas, mas também quanto à ética. O xadrez, ou Chaturanga, começou por ser um jogo executado por guerreiros indianos. Como se sabe, é um jogo de estratégia militar e o seu desenvolvimento deve-se naturalmente ao domínio que este povo tinha da matemática. Provenientes da cultura védica, podemos ainda destacar disciplinas como a geometria, a ética ou a veterinária. Foi na civilização do Vale do Indo que foram encontrados os primeiros vestígios de sistemas de saneamento urbano, assim como os banhos públicos, mais tarde adotados também na Europa e popularizados pelos romanos. São provenientes desta cultura alguns clássicos da literatura, como as obras épicas Ramayana ou Mahabharata. Mais recentemente, nomes como Rabindranath Tagore ou Swami Vivekananda são sonantes em termos de conteúdo literário. E no campo da mística e da metafísica, é aí que encontramos os mais profundos e complexos tratados da história da humanidade, tendo sido desenvolvidos estudos sobre yoga, meditação, funcionamento da mente humana em harmonia com a sua fisiologia, assim como terapias energéticas que envolvem os corpos subtis. É imperativo destacar nomes de pensadores que se distinguiram em várias áreas. Aryabhata viveu há cerca de 1500 anos, tendo escrito sobre métodos para determinar as posições dos astros, os movimentos do Sol e da Lua e o estudo dos eclipses. Contribuiu ainda para o desenvolvimento da álgebra e trigonometria, aperfeiçoou a aplicação do zero e, consequentemente, do sistema decimal. Varahamihira viveu no século VI d.C. e escreveu sobre a translação da Terra em torno do Sol. Desenvolveu também estudos sobre o conceito de zero, assim como números positivos e negativos. Um dos seus trabalhos mais notáveis é o Brihat Samhita, que abrange estudos sobre arquitetura, aritmética, templos, movimentos planetários, astrologia, estações do ano, formação de nuvens e sua relação com a agricultura, entre outros tópicos. Baudhayana foi o autor do teorema que atualmente se conhece como Teorema de Pitágoras, tendo vivido cerca de 1000 anos antes do nascimento de Pitágoras. Já no século XIX, Srinivasa Ramanujan ficou conhecido como um gênio matemático,
tendo feito contribuições importantes para a teoria analítica dos números e trabalhado nas funções elípticas, frações contínuas e séries infinitas, apesar das suas origens humildes e de ser quase um autodidata neste campo. O lado negativo deste formidável florescimento cultural foi o facto de ter atraído imperadores de terras vizinhas, que organizaram invasões ao território indiano com o objetivo de conquista. Foi o caso do Império Persa, há cerca de 2500 anos, tendo conquistado as regiões que atualmente correspondem ao Afeganistão e Paquistão, mas que na época faziam parte do Império Indiano. O domínio mogul deu-se entre os séculos XIII e XVIII. Motivados por argumentos religiosos e também económicos, procederam a diversas vagas de invasão extremamente violentas, destruindo templos, saquearam tudo o que podiam, escravizaram e massacraram o povo indiano. Tratou-se de uma crise nacional de gigantesca magnitude, deixando o povo da Índia sob constante jugo durante 5 séculos, com a inevitável consequência da destruição de instituições sociais e religiosas, e ameaçando a própria existência da Índia como um país livre e com uma cultura distinta. Durante todo esse tempo, os hindus resistiram de todas as maneiras possíveis, mas inevitavelmente o tempo fez com que tivessem que adaptar-se. Ambas as culturas acabaram por misturar-se, tendo dado origem a uma nova cultura híbrida, feita de adaptações sociais e filosóficas, que podem ser observadas até hoje, especialmente no norte da Índia. Mal tinha passado um século de recuperação deste trauma, já o domínio britânico se fazia sentir na Índia. Desde meados do século XIX até meio do século XX, a presença britânica pautou-se igualmente pela violência e destruição de inúmeros aspectos da cultura da Índia, forçada a vergar-se às crenças vitorianas. O preço foi muito alto e provocou uma destruição cultural imensa, cujo eco também se faz sentir até hoje. Durante todos estes séculos de domínio, não só a religião, mas também o desenvolvimento económico e artístico da Índia se viu totalmente subjugado. Templos saqueados e destruídos, pessoas a morrer à fome e violentadas física e psicologicamente não foram certamente o cenário mais fértil para a continuidade de uma cultura com a riqueza e magnitude de outrora. É muito comum questionar-se várias práticas que acontecem na Índia e são hoje em dia inaceitáveis, como, por exemplo, o sistema de castas ou a perda de direitos das mulheres. Mas importa explicar a ideia de que estes conceitos não nasceram verdadeiramente na original cultura védica. Foram fruto de adaptações culturais e ideológicas trazidas ou fomentadas por força das invasões. Vejamos, por exemplo, a questão do sistema de castas. Se, por um lado, podemos entender esta segregação como totalmente condenável, é de extrema importância compreender que a original cultura da Índia não abraçava a segregação. Funcionava, sim, sob o sistema de Varnashrama Dharma. Significa isto que a sociedade se organizava em 4 grupos diferentes, cada um com os seus direitos e deveres. A classe de Brahmanas compreendia os professores, sacerdotes, intelectuais e estudiosos. Era responsável pela educação da sociedade e manutenção da harmonia e da cultura. O grupo de kshatriyas era composto por guerreiros, políticos e forças de segurança. O seu dever era proteger a população e governar. Os vaixas eram responsáveis pelo desenvolvimento económico da sociedade, cuidando do comércio e economia. Os shudras eram a classe trabalhadora que se ocupava dos serviços braçais, das tarefas práticas e menos intelectuais. Esta visão tinha como objetivo manter um funcionamento social harmonioso, que funcionava como um corpo social por excelência. Os brahmanas representavam a cabeça pensante e as mais elevadas aspirações do ser humano. Os kshatriyas representavam os braços, que protegiam do perigo. Os vaixas representavam o estômago, na medida em que era seu dever sustentar e nutrir o corpo social. E os shudras representavam as pernas, a base de sustentação social, sem a qual nenhum dos outros grupos funcionaria. Tal como acontece num corpo, todas as partes se servem entre si, não havendo uma parte do corpo com mais direitos que a outra. Esta lógica baseava-se também no facto de que as pessoas que nasciam em famílias com determinadas profissões e talentos teriam a natural inclinação de seguir as mesmas áreas profissionais. Isto não significa, no entanto, que a circulação entre varnas ou grupos sociais fosse vedada. E era assim que tudo funcionava idealmente.
Naturalmente, com o tempo, esta filosofia foi sendo deturpada e vários interesses sociais e económicos foram ditando a degeneração desta cultura. Vários historiadores, apoiando-se em pesquisa genética, indicam que o sistema de castas surgiu há cerca de 1500 anos, durante o reinado de Gupta, ou seja, é relativamente recente na história da Índia. Por força da lei imposta por esses governantes, as pessoas passaram a ter que casar apenas dentro do mesmo grupo ou casta, sendo que antes isso não era prática comum e as pessoas costumavam misturar-se livremente entre grupos com características genéticas diferenciadas. Quando os portugueses ocuparam algumas das regiões da Índia, observando esta prática, que não era diferente daqueles próprios já praticavam em Portugal, julgaram que os locais o faziam com o intuito de preservar a sua linhagem biológica e a pureza da raça, tendo inclusivamente introduzido a palavra casta no léxico da Índia. Presumiram erradamente que este sistema estava instituído desde sempre e que fazia parte integrante da cultura da Índia. Este sistema foi ainda mais reforçado com a presença de cristãos, hindus, judeus e muçulmanos em território indiano, que só casavam entre si. O Império Britânico reforçou ainda mais este sistema, porque lhes era mais fácil organizarem as pessoas e conduzirem assim a sua forma de governação, cobrança de impostos, etc. Em suma, era-lhes conveniente promover o sistema de castas e dividir para reinar. Felizmente, após a independência da Índia, este sistema começou a diluir-se gradualmente, sendo que um ministro de grande importância, Dr. Ambedkar, era da casta Dalit, considerada a mais baixa. Isto tem vindo a marcar uma mudança positiva no sentido de pôr fim à segregação. Não se pode esperar que um país com a dimensão e a diversidade da Índia permaneça imune ao caos, corrupção, pobreza e todos os problemas sociais provenientes do esmagamento da sua cultura durante séculos. Ainda assim, é notável que os vestígios da cultura de outrora se mantenham vivos e até crescentes. O que é que faz, afinal, com que uma cultura tão antiga e longínqua tenha conseguido sobreviver até hoje? O que é que se mantém e o que é que sustenta essa cultura? A arquitetura e a escultura, esses gigantes resistentes que sobreviveram à destruição, contam-nos inúmeras histórias. A música e dança indianas, que quase se extinguiram durante os domínios dos invasores, desempenham um papel fundamental, uma vez que conseguem incorporar aspectos de conhecimento que se interligam e transportam narrativas. Na música clássica indiana, existe uma presença incontestável de fórmulas matemáticas, e essa mesma música serve de base para a dança, com a sua mensagem que coloca o ser humano numa posição de ligação com o divino e com a natureza. Junta-se ainda a componente da literatura e da filosofia, apoiando-se em vários tipos de textos que têm como objetivo comunicar valores que se entende estarem ligados à evolução da humanidade. Pode-se dizer que a arte tem sido um veículo de transmissão de conhecimento e reflexões, perpetuados através dos corpos e das vozes dos artistas. A performance acaba por ser uma forma do artista viver de corpo e alma a missão de comunicar, de educar a população e de ser um veículo de transmissão de conhecimento que resiste à passagem do tempo. Todos sabemos que a arte é também utilizada ou bloqueada com o intuito político e foram feitos muitos esforços para que essa cultura não se perdesse completamente, para que esse conhecimento fosse resgatado e continuasse a haver artistas que lhe dão continuidade. Hoje em dia, não podemos garantir que a música e a dança sejam reproduzidas exatamente como eram praticadas na antiguidade, mas a arte é isso mesmo, está em constante mutação e adaptação social e reflete a interpretação de quem conduziu o processo de investigação. Essa reinterpretação continua a transformar-se à medida que a sociedade evolui, já que a arte sempre foi e sempre será um reflexo da maneira como a sociedade se transforma. Outro aspecto interessante da forma como a sociedade se comporta tem a ver com os encontros regulares que acontecem nas casas, nos templos e nas ruas. Os chamados rituais, quer individuais, quer coletivos, são realizados em datas consideradas auspiciosas. É um pretexto para que as pessoas possam celebrar coletivamente certas ocasiões, mantendo a cultura viva para que a mensagem continue a ser partilhada de geração em geração. As datas são calculadas com base no calendário Jyotish,
desenvolvido por astrónomos e astrólogos védicos desde há milénios. Através da dança dos astros, é possível calcular momentos em que a posição relativa de certos planetas e estrelas propicia a propagação de determinados tipos de energia, conducentes ao avanço material e espiritual da população. Há momentos favoráveis para ficar em contemplação e recolhimento e outros momentos favoráveis para que as pessoas se juntem e conduzam determinados tipos de rituais, que são formas de as pessoas se agregarem e manifestarem determinadas intenções. Os rituais foram cunhados por historiadores europeus como exotismos provenientes de culturas primitivas, tendência que surge quando se tem dificuldade em entender conceitos que nos são completamente alheios. No entanto, o ritual sempre existiu e continua a existir em todo o mundo e em todas as épocas, enquanto fenómeno social. Porque é que o facto das pessoas na pré-história alinharem menires e adorarem o sol é mais primitivo do que irem juntas a um estádio de futebol com a cara pintada, com determinadas vestimentas codificadas e a torcer pelo seu clube favorito? Os rituais sociais continuam a ter o significado que as sociedades lhes vão atribuindo, de acordo com aquilo que é importante para os valores dessas mesmas sociedades. No caso da cultura da Índia, os rituais estão profundamente enraizados em métodos científicos para compreender o funcionamento do mundo, sendo simultaneamente manifestações de intenção. Podiam não ser os mesmos métodos científicos que aceitamos atualmente, mas existem vários métodos de conhecimento e experimentação. Aquilo que é executado nos templos hindus não é feito ao acaso, é executado com um propósito e é importante que esse propósito seja compreendido, para que a ação não se torne meramente mecânica e repetitiva. A mensagem deve ser passada para que as pessoas saibam verdadeiramente o que estão a fazer e o que as motiva. Durante o puja, oferecemos uma determinada energia, um determinado sentimento, uma maneira de estar e de pensar, acreditando que a combinação de diversos fatores irá propiciar determinados resultados. Isto não acontece por superstição, mas pela ideia de que tudo o que existe está interligado e de que há uma estreita comunicação entre todos os átomos, tanto a nível daquilo que é visível e palpável, como daquilo que é invisível. Um puja é uma forma de oferecermos a nossa consciência, nos entregarmos à imensidão do universo. De acordo com o que se lê nos textos védicos, houve épocas em que as sociedades eram bem mais desenvolvidas do que se pensa, tendo capacidades que foram diminuindo com o tempo. Houve momentos em que a maioria dos seres humanos era capaz de perceber uma conexão entre os vários tipos de seres e os vários elementos que compõem o nosso planeta, o que para muitos de nós hoje em dia é invisível e inconcebível. Houve mestres que se aperfeiçoaram em estudar e experimentar estes métodos e foram passando esse conhecimento ao resto da humanidade. Há milhares de anos que sacerdotes, bailarinos e músicos se reúnem nos templos, trabalhando em conjunto com o propósito de fazer uma oferenda. As divindades que se encontram personificadas sob a forma de esculturas num espaço edificado para o efeito representam qualidades e características que existem no universo. Ao reconhecermos essas características, queremos prestar-lhes homenagem e por isso lhes dedicamos oferendas. Oferecer determinados itens e rituais a uma divindade é o mesmo que dizer: eu tento compreender o funcionamento da criação e o meu papel individual. Tento compreender de que forma é que a minha existência pode manifestar algo positivo para mim próprio e para os outros. Tento dar um contributo com a melhor das intenções, não apenas no meu dia-a-dia, durante a interação com outros seres, mas também neste momento de reflexão em que venho a este espaço manifestar esta intenção. Quem já participou num puja sabe qual é a sensação de plenitude que acompanha esta prática. Quando se trata de rituais coletivos em determinadas datas, a quantidade e qualidade dessa energia aumenta. Compreender profundamente a intenção e o propósito do que se faz é o que nos alimenta o coração e a alma. E é isso que vem motivando bilhões de pessoas, desde tempos imemoriais, a repetir os rituais dos seus antepassados no presente e no futuro. Sanatana Dharma é aquilo que é eterno, universal e intemporal.